tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula que você acabou de desbloquear. Nessa aula eu vou te passar uma estrutura completa e infalível que te possibilitará fazer sermões impactantes e envolventes em apenas alguns minutos, seja temático, expositivo ou textual. É uma estrutura que vai te auxiliar a elaborar sermões com muito mais facilidade. Dessa forma, você nunca mais vai precisar ficar horas sentado e com dificuldade tentando organizar as ideias. E claro, com essa estrutura, você com certeza se tornará um pregador diferenciado em sua igreja. Então, nessa aula, o que a gente vai aprender? Bom, a gente vai aprender como iniciar, desenvolver e concluir um sermão de maneira poderosa e impactante, causando muito mais interesse para com os nossos ouvintes. Nós vamos ver também todos os pontos que um sermão bem elaborado deve ter. Eu vou te ensinar cada um deles e com isso vai facilitar para sempre a elaboração dos seus sermões. Nós vamos ver também como transmitir um sermão com mais segurança e confiança, gerando muito mais impacto e transformação aos nossos ouvintes. E por fim, eu vou te ensinar a prender a atenção dos seus ouvintes do início até o final da pregação. Bom, então basicamente, depois dessa aula, o que você vai conseguir fazer? Você será capaz de elaborar sermões em qualquer tipo de ocasião, utilizando somente essa estrutura única e infalível. Inclusive, mesmo que aconteça um imprevisto e você tenha poucos minutos para preparar a sua pregação. Tendo apenas o texto bíblico em mente, essa estrutura vai fazer isso por você. Você também será capaz de transmitir um sermão com mais segurança, clareza e confiança. Dessa forma, conseguindo não só prender naturalmente a atenção dos seus ouvintes, como também vai gerar muito mais impacto e transformação nas pessoas que estarão te ouvindo. E com certeza, com tudo isso que eu acabei de te falar, vai fazer com que o desenvolvimento do seu chamado atinja patamares gigantescos. Eu sei que parece ser um pouco complicado agora, porque é normal a gente ler a Bíblia, orar, estudar, fazer muitas anotações em rascunho e mesmo assim não conseguir elaborar um bom sermão ou apresentar uma mensagem realmente eficaz e envolvente. Mas eu garanto, com o que eu vou te ensinar nessa aula, tudo isso vai ficar no passado e ficará muito mais simples e fácil de elaborar um sermão que tenha eficácia na vida das pessoas. Bom, para você fazer uma pregação impactante, você precisa organizar as ideias de maneira que as pessoas entrem na mensagem com você. E para isso, existe uma estrutura que você possa fazer isso. Nesse momento, você já tem um texto no qual irá discorrer, num texto no qual você irá pregar. E desse texto, que deve ser baseado nas Escrituras Sagradas, certamente você tirou um tema e um título dele. Agora nós iremos começar a montar o nosso sermão. Essa parte é bem simples, mas precisa de toda a sua atenção possível. Os pontos principais do sermão que nós iremos tratar a seguir servem para uma maior clareza de ideias, tanto para o pregador, quanto para a congregação, quanto para os ouvintes que estarão nos ouvindo na hora dos nossos sermões altamente impactantes. Tudo isso, toda essa estrutura que eu irei ensinar para vocês a seguir, serve para manter todo o seu sermão no único ponto, no único pensamento, e ele vai ter começo, meio e fim com esses passos que nós estudaremos nesse momento. Nós precisamos argumentar, nós precisamos estruturar e relacionar todo o nosso sermão. Você que deseja ser um pregador de impacto deve ter em mente que um dos pontos principais do seu sermão é a sua argumentação. E o que é essa argumentação? Quando nós desenvolvemos a ideia sobre o assunto principal, quando nós desenvolvemos a ideia sobre o tema ou o título do sermão, nós começamos a provar para os ouvintes que aquele texto bíblico apresentado faz todo sentido na vida de cada um deles, na vida de cada um daqueles que estarão nos ouvindo. Todos devem entender e tudo aquilo deve fazer o maior sentido para toda a igreja.
a estruturação do sermão. Toda pregação ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter uma base. E quando eu começar a mostrar para você sobre essa estrutura do sermão, você irá ver com mais clareza de detalhes sobre esse esboço que é imprescindível todo pregador ter. Seja o mais novato no sermão até aquele mais experiente, todos devem ter um esboço do sermão em mãos. Qual é a relação entre os pontos principais e o tema do sermão? Quando nós começamos a questionar a nós mesmos e ao texto bíblico, que é baseado nas Sagradas Escrituras, isso é muito importante, nós então fazemos a seguinte pergunta: o que o texto diz sobre o título do sermão que eu irei pregar? O que o texto diz sobre o tema do sermão? Esse é o momento de harmonizarmos todo o nosso sermão com os pontos principais. Por exemplo, o seu tema é como se aproximar de Deus. O seu título pode ser Relacionamento com Cristo. Os pontos principais serão exemplos de que você irá descrever, de acordo com o texto bíblico escolhido, como você faz para manter um relacionamento com Jesus Cristo a ponto de se afastar dos pecados e aproximar mais de Deus. Então, como eu vou organizar tudo isso? Você escolhe a melhor forma para você organizar. Uma forma bem fácil para memorização é fazer de forma de algarismos romanos, conforme está aqui na tela. Após os pontos principais, vem então as subdivisões. Eles explicam os pontos principais do sermão. E cada subdivisão serve para explicar, provar e aplicar o texto base escolhido. Lembra aquela questão de harmonizar, de único pensamento? Por isso nós não podemos nos esquecer das frases de transição, de um tópico para o outro. E o que são frases de transição? São frases que você cria um pré-anúncio de um tópico para o outro. Antes de finalizar o primeiro ponto do sermão, você fala de algo que já contém o segundo tópico, criando assim uma previsão do que virá a seguir. Essas são classificadas frases de transição. São como conexões usadas de um tópico para o outro. Por exemplo, o primeiro ponto principal é conhecendo Cristo e se aproximando dele. E aí você, quando você começa a desenvolver essa ideia, você começa a falar como nós conhecemos Cristo. Olha, nós conhecemos Cristo através da Escritura, nós conhecemos Cristo através dos Evangelhos, e aí nós começamos a ter um relacionamento com Cristo. Você começa a anunciar o próximo tópico, que é o segundo tópico, o relacionamento que nos afasta dos pecados. E aí você continua o seu sermão, começa a falar desse relacionamento com Cristo que nos afasta dos pecados. Você desenvolve essa ideia, você desenvolve esse tópico e cria outra frase de transição para o último tópico. E aí quando nós nos afastamos dos pecados, nós começamos a nos aproximar de Deus, a nos aproximar do Pai. Esse é o último tópico. Você escolhe quantos tópicos for necessário para o seu sermão. Claro que algo que passe de 5 tópicos torna o sermão um pouco cansativo. Mas aí quando você chega no último tópico, o seu tema ele começa então a fazer um sentido quando você explica, prova e aplica na vida da congregação que é possível se aproximar de Deus, que é possível ter um relacionamento com Jesus Cristo, que é possível toda a congregação, que é possível nos dias de hoje nós nos afastarmos dos pecados e ter um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Agora que você já entendeu como funcionam as frases de transição de um sermão, os pontos principais e a relação de tudo isso, eu vou te ensinar como montar tudo isso, toda essa estrutura que você irá pregar, que você irá usar para pregar a palavra de Deus de uma forma muito mais impactante. Um método simples, eficaz, que eu desenvolvi após anos de estudo e após anos de preparo. A estrutura do sermão, ela se define basicamente em começo, meio e fim. Você, como pregador de impacto da palavra de Deus, deve ter sempre em mãos esse esboço, essa estrutura. Isso faz com que você não se perca na hora que você for pregar. Desde o mais experiente até o novato,
todos correm o risco de ter aquele famoso branco na hora que for pregar. E para que nós entendamos essa estrutura, você precisa ver a imagem e fazer a seguinte pergunta: por que é importante um sermão ter começo, meio e fim? E a resposta ela começa a ficar clara quando você observa essa imagem. Simplesmente porque ela precisa ter conteúdo. E todo esse conteúdo precisa casar, precisa se conectar. Ele precisa ter unidade de pensamento. Essa unidade, ela precisa estar conectada do começo até o fim, para que você não comece falando de uma coisa e termine falando de um assunto completamente diferente daquele que você iniciou, ou para que você não se perca no decorrer do seu sermão, no decorrer da sua mensagem. Por isso, a importância da unidade de pensamento na hora que você for pregar a palavra de Deus. E a importância de você ter esse esboço em mãos no momento que você for pregar, no momento que você for desenvolver esse sermão. Essa estrutura é bem prática, essa estrutura que eu desenvolvi ela é muito fácil de entender e é muito fácil também de preencher. Ela é super prática. Vamos então nesse momento ver essa imagem e eu vou ensinar para você como manter a atenção dos seus ouvintes no começo do sermão, como manter a atenção dos seus ouvintes no meio e no final do seu sermão. Veja bem, no canto superior esquerdo do quadro acima, nós temos o começo do sermão. Esse começo é a base do seu sermão. É o ponto que você irá chamar a atenção da congregação. É o ponto que você vai chamar a atenção dos seus ouvintes. E aí os seus ouvintes, naquele grupo que você está se apresentando, eles começam a decidir se vão continuar na sua pregação ou não. E o começo, no caso, aqui é o título do sermão, o texto base e a introdução. Esses são os minutos cruciais onde o público que você está se apresentando vai decidir se continua ou não ouvindo o seu sermão, se continua ou não lhe dando a atenção necessária. Existem alguns métodos que eu irei revelar aqui para vocês, que você prende a atenção do seu ouvinte para que eles não fujam, para que eles ficam impactados. Na verdade, o nosso objetivo principal é esse: impactar a vida das pessoas, impactar a vida do público que eu estou me apresentando, como um dia eu também fui impactado. O nosso objetivo é esse: transformar vidas, resgatar almas das garras do inimigo, para que todos conheçam e todos possam compartilhar desse imenso amor de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo. Para fazer uma boa introdução, estude sobre o texto base bíblico apresentado, o texto bíblico escolhido. O meu conselho para você é esse: leia e releia aquele texto que você escolheu para pregar. Entre na história, entre no contexto bíblico, pois se você fazer isso, se você se convencer, certamente você irá convencer outras pessoas a fazer isso também. Faça uma introdução prática, onde as pessoas possam entrar junto a você no seu sermão e mergulharem de cabeça na sua pregação. Fazendo isso, os seus ouvintes vão te dar toda a atenção necessária durante toda a sua mensagem. Você estará impactando a congregação de forma com que eles vão se entregar a Jesus Cristo e o seu intuito de levar a palavra de Deus será cumprido com todo êxito. E você então estará feliz porque estará sendo usado por Deus. Como manter a atenção do meu ouvinte no meio do meu sermão, no momento das divisões e das subdivisões? Entendido o começo do sermão, é hora de irmos para o corpo da mensagem. Nós vamos entender as divisões, nós iremos aplicar, explicar e provar na vida das pessoas essas subdivisões. E aí nós iremos partir para o meio do sermão. Nós começaremos então a desenvolver a ideia predominante. Nesse momento você já tem toda a atenção do seu público. Por isso, não desperdice as chances de impactá-los de forma surpreendente e com autoridade da palavra de Deus. Após introduzir a sua pregação, você irá discorrer no texto bíblico apresentado, aquele texto base que você escolheu para você desenvolver a sua ideia.
Sempre se baseie no texto bíblico apresentado e no título da sua mensagem. Lembre que tudo isso precisa ter unidade de pensamento. E após você aplicar, provar e explicar o primeiro tópico, você vai falar de uma frase de transição, você vai criar o pré-anúncio e vai falar do próximo tópico. Sempre você vai falar desses tópicos criando uma frase de transição de um anúncio para o outro. Essas frases, como eu falei antes, servem para conectar o seu sermão, servem para conectar um tópico do outro. E dessa forma, você fazendo essas frases de transição, você explicando, provando e aplicando isso na vida das pessoas, elas com certeza estarão com toda a atenção durante o meio do seu sermão. E aí, como então nós iremos manter a atenção dos nossos ouvintes no final do nosso sermão? Partindo para o final do sermão, nós iremos entrar na parte de aplicação do sermão. Todos os tópicos sendo aplicados na vida da pessoa, aplicados na vida da congregação que estará te assistindo. Você vai juntar todos os tópicos, você vai fazer um resumão do seu sermão com palavras diferentes. Exatamente isso. Por exemplo, fale de como aquele texto bíblico relata o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você então vai fazer uma aplicação transliterária do seu sermão. Você vai trazer aquele texto de 2, 3, 4 mil anos atrás na vida das pessoas para os dias de hoje. Vai aplicar isso na vida das pessoas. Compare o texto com a vida das pessoas nos dias de hoje, com a vida da congregação. Compare com o texto com a sua própria vida. Porque a igreja precisa entender que quem está pregando é um pecador para pecadores. Você não é santo, você não é uma pessoa especial, mas sim um pecador. E as pessoas, a congregação precisa ter isso em mente. Fale dos nossos arrependimentos, fale dos seus arrependimentos. Fale do nosso Pai Celestial que está nos esperando de braços abertos nos céus. E daí você irá concluir o seu sermão. E já na conclusão do seu sermão, você vai preparar a igreja para o momento que todos vão poder compartilhar do mesmo sentimento. Esse momento de conclusão, você então irá fazer com que as pessoas elas necessitem estar com Jesus Cristo. Esse é o momento talvez mais importante da pregação, porque todos nós estaremos necessitados de sentir aquele amor, estaremos necessitados de sentir aquela palavra incompreensível que somente Jesus Cristo pode fazer com que nós compreendamos todo esse sermão. Somente Deus vai nos proporcionar esse amor glorioso que você falou durante todo o seu sermão. Que tudo isso é maravilhoso. Então você, na hora da conclusão, vai trazer isso à tona. E aí você então irá chamar as pessoas para a oração final. Você irá fazer o apelo. Você vai trazer à tona que todos precisam reconhecer que não somos dignos do perdão de Deus, mas que esse grande amor dele nos torna filhos. E aí você convida as pessoas para o apelo, você convida as pessoas para orar, e certamente você terá toda a atenção dos seus ouvintes, toda a atenção da sua congregação, do começo até o final da sua pregação, e todos certamente sairão revestidos do poder de Deus, e o seu sermão será altamente impactante. Olha, tudo isso que eu acabei de te passar é um dos elementos que os grandes pregadores dominam. Mas se você quer ser um instrumento poderoso na pregação do Evangelho e também quer de maneira extraordinária ter facilidade de elaborar sermões com profundidade bíblica, sem timidez ou nervosismo, e ainda mais, conseguindo memorizar todo o sermão e transmitindo a mensagem com uma oratória encantadora e eficaz, eu quero te convidar a conhecer a Universidade do Pregador, que vai resolver os seus problemas. Um curso incrível e completo, feito para todo aquele que quer realizar um ministério frutífero, lindo e perfeito na pregação. Eu realmente pego pela sua mão e ensino do absoluto zero a chegar a níveis inimagináveis como pregador. O curso possui uma grade de ensino diferenciado que em nenhum outro curso você vai encontrar, onde eu organizei as aulas passo a passo, alinhadas estrategicamente para o seu melhor aprendizado, com uma linguagem simples e prática,
fica impossível de não ter os resultados esperados como pregador, depois de a pessoa aprender e aplicar os métodos que estão lá dentro do curso. Por ser um curso 100% online, você não terá problema nenhum em pegar trânsito. E o melhor de tudo é que você poderá aprender no seu tempo e ritmo, e no conforto da sua casa, podendo inclusive voltar às aulas quantas vezes quiser, sem pagar um centavo a mais por isso. Sabe por quê? Porque é um curso livre de mensalidades, acesso vitalício, ou seja, você adquire uma vez e o curso é para sempre seu. E antes que você me pergunte, será que o curso é para mim? Bom, o curso é indicado para todas as pessoas que sentem chamadas para pregar o Evangelho de Cristo, desde o nível mais iniciante até o mais avançado, que busca aperfeiçoar as suas pregações. Então, seja você pastor, pregador, obreiro, professor da escola bíblica, líder ou um estudante da Bíblia, se você quer aprender a comunicar melhor e de maneira diferenciada a palavra de Deus, esse curso é para você. Vale lembrar que, ao terminar o curso, você recebe um lindo certificado de conclusão, podendo inclusive mostrar ao seu pastor ou ao líder da sua igreja que você está apto para transmitir a palavra de Deus com mais domínio, segurança e confiança. Certamente você poderá ajudar a ganhar mais almas para Cristo, realizando de maneira extraordinária o seu chamado. E também estará apto para auxiliar as outras pessoas a trilhar o caminho da pregação. E algo mais incrível ainda, o curso foi feito para você avançar 2 anos de experiência na pregação em apenas 4 semanas. E certamente ao final dessas 4 semanas, aplicando passo a passo tudo que eu ensino na Universidade do Pregador, você estará apto para pregar com conhecimento bíblico profundo, citando a pregação e versículos de memória, com boa dicção, dominando a oratória, sem timidez ou nervosismo e, claro, com total eloquência. Você será requisitado para pregar o tempo todo, porque as pessoas vão desejar ouvir a palavra edificante que só você sabe dar de maneira diferenciada. E claro, tudo isso para a honra e glória de Deus. Esse curso eu poderia dizer seguramente, pelo investimento que eu fiz, que foram mais de R$3.000 em materiais e treinamentos com pregadores renomados, milhares de horas lendo livros de oratória e homilética, mais de 48 meses desenvolvendo, ou seja, mais de 13.140 horas dedicando meu tempo e esforço para criar um método simples, único e prático e infalível que qualquer pessoa consegue aprender e aplicar. O curso poderia custar R$1.000 e estaria justo, porque ele vai te entregar uma forma certeira de como elaborar sermões com facilidade, com domínio da palavra de Deus, eliminando timidez ou nervosismo, com uma oratória excelente e dicção encantadora. Dessa forma, tocando o coração dos seus ouvintes por onde você passar. Você com certeza vai desenvolver o seu chamado de maneira tremenda. Mas como você foi o meu convidado, você está assistindo essa aula, por isso eu quero te fazer um diferencial para você. Eu estou cansado de todos esses ensinamentos e métodos incompletos que estão soltos por aí na internet. E cansado também de ver livros e treinamentos caríssimos, que muitas vezes acaba impedindo as pessoas de terem acesso a esse tipo de material. Bom, eu me revoltei com essa situação porque infelizmente não faz as pessoas de fato alcançar o seu sonho de pregar com facilidade e profundidade bíblica, ganhando almas para Cristo por onde passar. Por isso, eu criei a Universidade do Pregador, para que outras pessoas iguais a mim, que têm vontade de pregar o Evangelho de maneira diferenciada, não precise passar pelo que eu passei. Não precise buscar conhecimento em vários lugares, gastar com vários treinamentos, cursos e livros que muitas vezes são fontes incertas e incompletas. E eu coloquei absolutamente tudo de mais valioso que eu aprendi durante esses anos com esses treinamentos, cursos e livros. E absolutamente tudo o que você precisa para se tornar um pregador de alto impacto. Criei formas muito melhores e mais eficazes de pregar a palavra de Deus com maestria, dominando a oratória e com total eloquência,
Eu serei o seu mentor e vou te orientar com informações certeiras de maneira simples e descomplicada, passo a passo nessa linda jornada que você vai trilhar rumo à pregação de alto impacto. E pode ficar tranquilo que o curso não vai custar nem perto do que eu gastei. Você vai ter acesso ao curso completo por apenas 10 vezes de R$ 11,08 ou R$ 97,00 à vista. É menos que o valor de uma pizza que você come no mês. E aí, você prefere uma pizza ou um futuro extraordinário e frutífero na pregação? Além disso, você tem a minha garantia incondicional de 14 dias. Ou seja, se você achar que esse curso não é para você, basta um e-mail e eu te devolverei 100% do seu dinheiro sem complicações e sem burocracia. Então, você sabe que você pode ter mais facilidade para elaborar sermões com profundidade bíblica. Você sabe que você pode conseguir pregar sem timidez ou nervosismo e ainda mais, conseguindo memorizar todo o sermão e transmitindo a mensagem com perspicácia e uma oratória encantadora. E você sabe que precisa disso para realizar pregações de alto impacto, não é? Então, se você quer ter tudo isso em apenas 30 dias, você vai clicar agora no botão que está abaixo do vídeo, garantir a sua inscrição e a gente já vai se ver na área de membros, para começar a sua jornada extraordinária na pregação. E além de tudo isso, eu vou te dar de presente 12 bônus sensacionais, onde no primeiro bônus você terá acesso à iniciação à teologia sistemática. É um treinamento feito para você desenvolver a habilidade de um olhar mais profundo ao ler as Escrituras Sagradas. Se tornar um verdadeiro perito da Bíblia, tendo em vista que, com esse bônus, você será capacitado a ter um embasamento teológico que te ajudará a entender e a explicar de maneira incrível assuntos polêmicos e complexos da Bíblia. Eu também vou te dar de presente um plano completo e extraordinário de leitura bíblica que você não encontra em lugar nenhum da internet. O que seria isso? É um plano de leitura feito para você ler completamente toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em um ano, com apenas 10 minutos por dia. Com esse plano em mãos, você terá um avanço substancial em suas pregações. Primeiro, por estar tendo um contato diário com a Palavra de Deus. E segundo que, com esse bônus, a sua criatividade e ideias de criar sermões surgirão de maneira surpreendente, nunca vista antes. Você também vai receber um bônus extraordinário que é o hebraico bíblico para pregadores. Você terá acesso a uma sequência de videoaulas introdutórias ao hebraico, onde certamente com esse bônus a sua forma de extrair e interpretar textos bíblicos na hora em que for pregar, nunca mais será a mesma. Aqui você vai ter a oportunidade de entrar em contato com essa língua milenar e riquíssima em significados, que com certeza fará você enxergar os textos bíblicos de forma que a maioria dos pregadores não consegue enxergar. E com isso, criando mensagens com perspectivas mais profundas e transformadoras. Você também terá acesso ao meu grupo fechado e exclusivo de pregadores no WhatsApp. É uma super comunidade de pregadores feita para você tirar qualquer tipo de dúvida, apresentar as suas ideias e, claro, compartilhar conhecimento e experiência com outros pregadores. Eu tenho certeza de que esse grupo será de grande utilidade durante a sua jornada dentro do curso, porque dessa forma você terá um suporte quase que 24 horas para te auxiliar e te ajudar a solucionar qualquer tipo de dúvida que surgir, fazendo com que você avance e evolua em tempo recorde. Bom, só com esses 4 bônus, eu tenho certeza que já vale a pena você entrar no curso. Porém, ainda restam 8 bônus fantásticos esperando por você lá na área de membros. Só para você ter ideia, são mais de R$600 em bônus que eu resolvi te dar de presente se você entrar agora no curso. Eu fiz isso porque eu quero ser para você a pessoa que eu não tive quando eu comecei a pregar. Eu quero te ajudar verdadeiramente a alcançar o seu sonho como pregador. Por isso, eu estou fazendo isso. Então, por apenas 10 vezes de R$ 11,08, você recebe o curso completo da Universidade do Pregador, que vai ajudar você a cumprir o seu chamado de maneira incrível e extraordinária, pregando com conhecimento bíblico profundo, de forma que toque o coração dos seus ouvintes.
E também ganha mais esses 12 bônus extremamente fantásticos para acelerar o seu avanço como pregador. Bom, na minha humilde opinião, só o bônus hebraico bíblico para pregadores está top. Só por ele eu já levaria o curso e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo que está lá dentro. Vai por mim. E claro, vale lembrar que você recebe um lindo certificado de conclusão ao terminar o curso. Então, para isso, você precisa clicar no botão abaixo do vídeo agora e garantir a sua inscrição. Bom, você sabe que existem dois caminhos. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você tem, buscando sermões prontos na internet ou tendo dificuldade de elaborar o próprio sermão do início ao fim, tendo os mesmos resultados, e você sabe que isso vai dificultar você a chegar no seu sonho e no seu objetivo como pregador. Ou você pode resolver de uma vez, e o curso Universidade do Pregador resolve para você de uma vez. Ele orienta tudo o que você precisa para conseguir elaborar um sermão altamente impactante e eficaz de maneira facilitada. E além do que, você tem 14 dias de garantia. Então entre agora, porque eu já estarei te esperando lá na área de membros para te dar as boas-vindas e começarmos de maneira triunfal rumo à pregação de impacto.